volta aqui no segundo bloco, você está acompanhando, nós estamos aqui debatendo com você a questão da mobilidade urbana. Paulo, então, que investimento é esse? O que é que precisa ser feito? O prefeito, o prefeito Arthur, ele iniciou um governo muito focado em estabelecer as soluções, estabelecer as metas, de identificar aquilo que precisa ser feito. Então, dentro dessa linha de raciocínio, nós temos aquilo que precisa ser feito emergencialmente, o que precisa ser feito em curto prazo, o que precisa ser planejado para ser executado em médio e aquilo que vai ficar planejado para longo prazo. Então, não adianta nós apenas fazermos o emergencial e não pensarmos no longo prazo. É preciso pensar no longo prazo, mas também fazer o emergencial. E a determinação do prefeito é nesse sentido. Então, nesse primeiro momento, nós temos, na área do trânsito, identificamos todos os pontos críticos, aqueles pontos onde, com pequenos ajustes, eles podem ser melhorados. Então, a ordem é, nesse primeiro momento, se investir para que sejam resolvidos esses problemas. E aí isso vai de uma direita livre, de uma faixa de conversão à direita, de melhorar o raio de giro de um movimento à esquerda, de melhorar o tempo do semáforo que está mal programado no curto prazo, no emergencial. No transporte coletivo vai da recuperação das paradas de ônibus, da recuperação dos corredores de ônibus, da sinalização. Então, nesse primeiro momento, nesse ano de 2013, vai se investir na melhoria desses pontos críticos, na melhoria da sinalização da cidade, na melhoria dos corredores de ônibus, das paradas de ônibus. Isso vai fazer com que você qualifique melhor o transporte público de massa e, ao mesmo tempo, você dê condições de melhorar alguns dos gargalos existentes do transporte individual. Num segundo momento, nós estamos, nesse momento, identificando para que, no segundo momento, possam ser feitos os investimentos necessários. A melhoria das rotatórias, a melhoria dos entroncamentos, a melhorias físicas, com obras que não sejam obras muito grandes, mas obras que possam melhorar a capacidade. A nossa busca é pelo ganho da capacidade. Nós temos um fluido, que é o trânsito, passando numa tubulação, que é a via. E aí nós precisamos melhorar a capacidade para dar escoamento a isso, dar fluidez. Então nós estamos nessa busca de capacidade, alargando vias, melhorando, fazendo baias para ônibus, para tirar o ônibus da via, proibindo estacionamento, fazendo a restrição de caminhões no centro da cidade. Nós vamos trabalhar depois na restrição de caminhões em algumas artérias em determinados horários. Então tudo isso para que no curto e no médio prazo, a gente consiga oxigenar esse sistema que está hoje muito congestionado, preparando os projetos que serão implementados a médio e longo prazo. Então, esse tipo de análise nós estamos fazendo para todo o sistema viário de Manaus, e identificando esses pontos. Agora, é importante salientar o seguinte: Manaus é uma cidade que parece que ela não tem, professor, a sensação, às vezes, é de que ela não tem regra. Então, é preciso que o cidadão entenda que ele faz parte da solução. No momento em que ele estaciona o carro na Djalma Batista para ir à drogaria e estaciona ali no leito da via, ou para ir no caixa eletrônico ali em frente ao Banco do Brasil, em frente ao Bradesco, ele está diminuindo a capacidade da via. Aqueles 5 minutos que ele ficar parado, ele vai diminuir proporcionalmente da capacidade de uma faixa de tráfego que ele vai estar diminuindo. E isso vai gerar congestionamento, esse congestionamento vai acarretar mais congestionamento, então é uma cadeia. Então é preciso uma mudança de comportamento de cada pessoa. Eu sou o responsável pela via, eu sou responsável pela fluidez, eu sou responsável pela cidade. Mudando um pouco de foco, a gente percebe muito bem isso nas calçadas. As calçadas, elas não têm a menor condição hoje de uma pessoa portadora de deficiência, de uma pessoa normal caminhar, porque é cheio de degrau, vala, buraco. E a responsabilidade da calçada é de quem?
nós não podemos remeter somente para o poder público a responsabilidade. Se cada dono de lote fizesse a sua calçada, seguindo o que está escrito na legislação municipal, nós não teríamos problema. Mas hoje é cobrado do poder público que faça o investimento para corrigir uma coisa que cada um é responsável de fazer. E aí nós vamos ter um problema muito sério, porque a distribuição da receita no Brasil hoje, ela é muito complicada. A grande fatia fica com o governo federal. E depois o governo federal redistribui isso para os municípios. Mas redistribui conforme a sua vontade. Aí tem os programas, você inscreve no programa de mobilidade, faz o projeto esse ano, para a verba ser liberada daí a 2 anos, 3 anos. Então toda essa lentidão no processo de financiamento das obras públicas, do financiamento do setor de transporte, porque não se financia o setor de transporte no Brasil como deveria. Porque no momento que houvesse liberação de recursos para os investimentos necessários no setor de transporte público, transporte de massa, se poderia construir toda uma matriz de novos modos de transporte, com condição de incentivar a pessoa que usa o veículo a migrar para esse transporte. No momento em que se insiste, o senhor falou bem, insiste na política de incentivar o transporte individual, nós cada vez vamos caminhar para esse estado de coisas que nós temos aí. Então, por parte do governo municipal, a prefeitura está fazendo hoje um trabalho de ordenamento. A ordem é ordenar. Então nós vamos ordenar caminhões, estacionamentos, táxi, calçadas, enfim, os ciclistas, todos têm que compartilhar o trânsito, todos têm que estar juntos, mas cada um sabendo que tem o seu lugar específico. Cada pessoa dentro da sua área com responsabilidade, com deveres. Dessa forma nós vamos começar a melhorar, porque a gente já vai ter um ordenamento. E daí a gente vai ter que fazer os investimentos, os governos vão ter que fazer os investimentos. E aí essa parceria da prefeitura, o governo do estado faz uma parte, a prefeitura faz outra, o governo federal liberando o recurso, a gente vai caminhar para que as condições do nosso trânsito, enfim, do nosso transporte seja melhor. É essa a perspectiva que nós temos. Nós convidamos você, meu querido amigo, a se inserir como um ator ativo e não passivo nas soluções de problema de mobilidade urbana. E tem mais, hein? A Zona de Desenvolvimento, nesse momento, deixa uma reflexão interessante nas palavras do Paulo Henrique, que dizem respeito à questão das disfunções burocráticas que contribuem para que o nosso país ainda seja um país reativo frente às suas demandas. Logo, é necessário que nós possamos pensar de maneira sistêmica, e quando eu abordo a questão da mobilidade urbana, eu não estou falando só dos veículos de passeio na cidade, eu estou falando da necessidade de infraestrutura aeroportuária, da infraestrutura portuária, enfim, isso tudo dentro de uma visão sistêmica para que nós possamos ter realmente as soluções mais adequadas, porque no caso de Manaus, ainda hoje, as discussões em torno da melhoria do transporte urbano ainda é uma discussão muito palpada no aumento de quantidade de ônibus e no valor da passagem, portanto ainda é uma discussão muito pobre de conteúdo. Nós queremos te convidar a pensar nisso. E pela importância do tema, a gente não sai daí, no próximo bloco nós vamos continuar com essa discussão aqui.